Galerinha bonita, estamos de volta com mais um StarCast. Eu tô que não me aguento, tô me aproveitando porque Grace continua em Paris e é lógico que eu não ia perder a oportunidade. E estou super bem acompanhado porque minha amiguinha Vanessinha Araújo tá aqui comigo na bancada e nós temos uma super convidada, né, Grace? Conta aí, quem é? Não, ele gosta tanto da Grace que ele tá me chamando de Grace. Mas Não? é isso. Graça Pires não sai de nós, mesmo ela estando em Paris, ela se faz presente aqui. E eu agradeço imensamente esse convite. Para mim, eu me sinto honrada, né? Compartilhar essa bancada com você, compartilhar essa bancada com a Graça. Mas hoje a gente tem uma convidada que ela faz a diferença no mundo das pessoas, Marcelo. Vou te contar só duas coisas. Primeiro, ela atende criança que tem dificuldade, às vezes, de pagar para poder ter um atendimento dentário, que às vezes nunca teve. E também ela defende bandeira na luta contra a violência doméstica e defende as mães solos. Mães solos que a gente sabe que são verdadeiras heroínas, né? Uma vez por ser mãe e outra vez porque tem que trabalhar para criar seres humanos que vai assumir o futuro. Então a gente sabe que isso, ele vai muito além de ser só mãe, mas é mãe de pessoas que vão estar no nosso futuro e talvez vai estar sentada daqui uns dias para estar com a gente. Então hoje, sem mais delongas, estamos com Camila Malaquias. Camila Malaquias, que é dentista aí de vários famosos, Jefferson Moraes, Kleber e Cauã. Camila, como é estar nessa dupla, tripla, quádrupla jornada e ainda trazer esse sorriso para nós hoje? Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Estou um pouco rouca, porque a semana tá corrida e a gente está com um tempo seco aqui em Goiânia. Mas, enfim, não deixaria de vir, é uma honra estar aqui com vocês. Me sinto lisonjeada pelo convite. E sim, eu tenho uma jornada aí, tripla, quádrupla e daí por diante. Sou mãe solo de duas meninas, tenho a minha clínica odontológica, tenho a parte dos trabalhos sociais que nós fazemos. Hoje a gente tem um atendimento que é na minha clínica mesmo, a gente abre aos domingos para receber crianças carentes que não têm acesso à odontologia, então a gente abre, a gente tem a nossa equipe de odontologia que é própria da clínica, que se dispõe e vai até lá fazer o atendimento, e a gente consegue aí parceiros como a FGM, que é uma empresa grande de odontologia, que quando eu vou fazer essas ações eu ligo para eles e falo, olha, eu preciso de 5 mil, 10 mil de material, eles enviam para a gente poder fazer, então eu tenho muita gratidão com os parceiros que nós temos também. E eu cresci na odontologia realmente, e eu tenho muita gratidão por isso, porque a música me enxergou. Eu falo que Goiânia é a capital do sertanejo, apesar de hoje não ser ainda tão valorizada como merece, como sendo tal, mas eu enxerguei no público sertanejo esse meio de ser reconhecida na minha área. E graças a Deus o público do sertanejo me abraçou muito. Hoje eu atendi diversas duplas, dentre elas Guilherme Benuto, Diego Vitor Hugo, Kleber Cauã, Diego Arnaldo, Cuiabano Lima, Jefferson Moraes, Cláudio Baia, eu não vou lembrar de todos, Max Luan, que depois eu esqueço de alguém, fica chateada, porque são muitas, graças a Deus. As duplas que também ainda não pegaram proporção nacional, mas que hoje são importantes no cenário goiano, como Lucas e Ivan, o Diogo, que é o Diogo Menegatti, fora diversos cantores aí que eu tenho muita gratidão de ter me abraçado como cirurgião dentista deles e me dado essa proporção. Se hoje eu atendo pacientes do mundo todo, foi porque um dia o pessoal da música me enxergou como uma profissional e propagou isso para mais pessoas. Entendi, mas Camila, me diz uma coisa, você começou falando dessa sua ação social com crianças, né? Como quem está te vendo agora assim consegue chegar e falar assim, nossa, eu não tenho condições pra... Então, a gente começou os atendimentos com crianças já faz alguns anos, lá no Projeto Calunga, que eu sou embaixadora de um projeto que era na verdade, do Jefferson Damaso, que era da Band, da TV Band. Ele teve entre algumas TVs, mas da última vez que ele estava na Band. O programa dele era Esporte e Saúde, e ele ainda tem esse programa, mas é mais online. E aí, na época, ele me convidou, falou, Camila, vamos montar um projeto para atender crianças, só que eu quero atender, a gente atende toda a população, mas a gente sempre priorizou as crianças, né? Mas quando a gente foi fazer os atendimentos, ele falou, Camila, é uma área onde não tem profissionais da saúde. E até então, eu tinha uma noção, né? Eu pensei, tudo bem. Mas quando eu fui, é que eu vi que realmente não tem como ter acesso à saúde, porque lá eram, assim, 70, 80 quilômetros de estradas de terra, sem sinalização, em lugares que não tem energia elétrica. Então, é uma região que realmente eles não têm acesso à saúde. Em um dos primeiros lugares que nós fomos, que foi ali em Cavalcante, lá ainda tinha um postinho mais ou menos montado, que deu pra gente fazer um atendimento um pouco mais, não vou dizer confortável com a palavra forte, mas deu pra gente conseguir fazer os atendimentos melhor. Da segunda vez, nós fomos na região do Jalapão, no Tocantins. Aí lá realmente não tinha nada. Não tinha um postinho de saúde, só tinha uma escola, nós ficamos acampados lá na região para poder fazer os atendimentos. Não tinha chuveiro elétrico, a gente tomava banho no chuveiro da escola e tudo.
E a gente ficou 7 dias lá fazendo os atendimentos, tanto que nós somos em 5 dentistas, como era pouco espaço, a gente ainda se revezou e a gente ainda conseguiu conhecer alguns lugares lá para poder ver as belezas do Jalapão. Eu fui em pouquíssimos lugares, eu te falo que foi um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. É uma pena a falta de infraestrutura que tem lá hoje. Então começou dali e a partir disso desenvolveu essa questão. Eu falei, nossa, eu tô indo longe de ajudar porque realmente essas pessoas não têm acesso. Inclusive, Esse aí foi lá no Jalapão. A gente ficou esperando a prefeitura lá da cidade próxima mandar pra gente um carro que não chegou. A gente chegou lá na segunda-feira, a gente atendeu até sexta-feira dessa forma. A prefeitura não cumpriu o combinado com a gente. Quando foi no sábado, o carro chegou. Aí 2 das meninas que podiam ficar, ficaram, ainda conseguiram fazer mais alguns atendimentos com o carrinho lá da prefeitura. E esses daí já são atendimentos que a gente faz na minha clínica. Então, a partir desse momento que eu vi a necessidade, eu falei, cara, na minha cidade mesmo, né? Que aí é o Kleber, calma. Na minha cidade mesmo, que é Goiânia, eu sei que tem muitas crianças que precisam. Então, a gente começou a pesquisar e aí eu encontrei um CRAS, né, CRAS Curitiba, lá no Jardim Curitiba. Que eu tenho uma grande amiga que a mãe dela sempre prestou serviços sociais. Ela falou, Camila, lá as meninas, as crianças não têm. Muitas você tem dor e tudo. A gente falou, então vamos começar a organizar. Fora isso, a gente já tem alguns outros atendimentos. E como eu sou muito conhecida na rede social, muita gente mandava direct, Camila, preciso fazer um tratamento, não tem condição. Então a gente começou a fazer umas triagens, aí eu ligava para as empresas que me patrocinavam, falava, olha, tem como a gente fazer alguma coisa por essa pessoa, é esse caso, e mandava. Aí a empresa nos ajudava, a gente também tirava um pouquinho do bolso, cada um fazia um pouquinho, a gente atendeu várias pessoas. Então foram diversos projetos sociais, mas eu falo que a gente tem uma ênfase nas crianças, porque eu sou mãe solo. E a mãe, ela deixa de fazer para ela para fazer para os filhos. Então, uma vez que a gente dá essa acessibilidade de um tratamento odontológico para a criança, a mãe consegue desenvolver alguma coisa para ela com o valor que estava guardado para fazer para o filho. Eu escutei de mães falando, graças a Deus que você vai atender minha filha, que ela estava com dor de dente e tudo, porque eu preciso fazer um óculos, mas eu estava guardando dinheiro para arrumar o dente dela. Mas pegando essa sua fala de mãe, já aconteceu de você atender a criança e você olhar para a mãe e estender esse atendimento? Já aconteceu várias vezes. Teve inclusive uma mãe que foi um dos casos que eu nunca vou esquecer, porque pega um pouco ali a ponta da violência doméstica, que é um assunto também delicado pra mim. Mas a criança estava sentada e aí a mãe me mostrou que tinha uma prótese na frente. Eu perguntei pra ela, como é que você perdeu os dentes? Aí ela falou que tinha apanhado e tudo, e que foi um dia que ela saiu correndo de casa. Aí a criança que estava na cadeira, com o meu colega estava fazendo a triagem dela, levantou na cadeira odontológica e falou, mãe, foi aquele dia que eu liguei pra polícia. Então, nossa, aquilo ali cortou meu coração, porque a gente vê que as crianças, elas vivem nesse ambiente de violência, e querendo ou não, são traumas. E aí acaba que eu sempre tento encaixar as mães, a gente dá prioridade para as crianças, porque a gente já pega os materiais para atendimento de crianças, mas, como eu falei, a gente já atendeu vários adultos também, mães, mulheres, já arrumei o dente de uma moça de 13 anos, que ficou 4 dias em cárcere privado, porque o ex, de 29 anos, trancou ela dentro de casa, ela conseguiu fugir, pulou o muro, foi achada na rua, toda machucada. Foi levada pro Hugo, numa falha de triagem, ela mentiu que tinha 14 anos, aí não enquadraram ele como pedófilo. E nisso, a criança foi mandada para casa, o homem não foi preso. Uma promotora na época, infelizmente, falou que ele não causava risco para a menina. Ele voltou na casa dela no outro dia e bateu nela mais. Então, foram casos assim, muito perturbadores que eu já ajudei. Essa menina teve os dentes todos quebrados. Como ela era muito jovem, a gente teve que fazer uma reconstrução com resinas, porque ela vai ter que usar o aparelho. Mas a gente arrumou o dente dela e tudo. Então, são diversas formas que a gente ajuda as pessoas. A gente tem uma ênfase nas crianças, porque eu, como mãe solo, tenho essa questão de, vamos ajudar a criança, porque dessa forma a gente está favorecendo a mãe dela de todas as formas possíveis. E tem mãe que tem um filho, tem mãe que tem 5, 6, 7 filhos. Mas Camila, você fala, dá ênfase muito em mãe solo. Você foi mãe cedo, né? Porque olha, pra você é muito nova, né? Hoje a sua filha tem qual idade? A minha filha mais velha tem 9 anos, a Cecília. Eu fui mãe com 23 anos. Eu tinha formado recentemente. Eu estava no relacionamento com o pai da minha filha. Só que logo, menos da Cecília fazer 2 anos, a gente já se separou. E foi quando eu enfrentei meus maiores desafios. Porque eu estava numa pós-graduação, tentando terminar uma pós-graduação. A Cecília viajava comigo desde... A Cecília tinha um mês, ela já viajou de carro comigo, a gente ia para pós-graduação. Então eu tenho lembranças de correr muito atrás. Teve uma vez que a gente foi fazer um curso em Mineiros, eu liguei pra minha mãe, era um curso de lentes de porcelana. Eu falei, mãe, eu quero muito fazer esse curso e eu não consigo ir sozinha, a senhora vai? Ela falou, não, eu vou. Ela foi pra me ajudar a olhar a Cecília, a gente foi num carro, assim, muito velho. E na hora que a gente tava voltando, o carro pifou no meio da estrada e tava chovendo, e a Cecília era muito pequena, a Cecília tinha nem 2 anos, eu acho. E aí ela chorando no carro, e graças a Deus passou um casal que viu que tinha criança no carro que tava chovendo, parou, ajudou a gente foi até Rio Verde na época. Mas foram episódios que eu passei que eu lembro com muito carinho, porque tudo construiu quem eu sou hoje. E eu sei as dificuldades que as mães têm, não é fácil. Às vezes o povo fala, leva a criança, leva a criança.
Então, você falando isso, eu fiquei aqui curiosa em relação a uma questão, que é justamente, que eu até estava acompanhando a questão da sua live ontem. A gente fala muito da questão da mãe solo, ser mãe solteira, e, de fato, ser mãe solo nem sempre é ser mãe solteira. Por coincidência, né, nós não vamos citar nomes, mas eu tenho uma pessoa que eu converso muito com ela, principalmente à noite de madrugada no telefone, e aí ela estava me justamente chorando sobre essa questão de que, cara, eu trabalho o dia todo, o marido é cantor, e aí eu tenho que chegar, eu tenho que cuidar da criança, eu tenho que cuidar da casa, e olha que essa pessoa ainda tem ajuda. E quem não tem, como é que trabalha isso? Camila, como que você enxerga desse ponto a falta de estrutura, às vezes, que o próprio Estado oferece para que as mães tenham mais facilidade, por exemplo, de uma creche, às vezes, a gente falando de pessoas que estão em situação de pobreza e não de pessoas que tenham condições financeiras, mas como que elas podem também pedir ajuda? A gente falava aqui sobre essa questão do homem que tem dificuldade em relação psicológica e não consegue pedir ajuda, de mulheres que também sofrem dessas questões e não conseguem pedir ajuda. Você tem esse canal aberto para que as pessoas também possam te pedir ajuda? Então, desculpa, queria concluir. Perdão, é porque me veio aqui na cabeça. O meu Instagram, ele é um canal aberto. Então, todas as pessoas podem me mandar direct e eu recebo muitos directs. Foi até dali que eu comecei a ajudar as pessoas, porque as pessoas começaram a me encontrar no Instagram e pedir ajuda e ali a gente conseguiu. Então, qualquer pessoa que fale comigo também tem um link de assessoria que fica no meu perfil, então muita gente manda mensagem lá. A gente sempre procura ajudar. A gente não consegue ajudar todo mundo, porque a gente depende de empresas privadas que fazem as doações, mas a gente ajuda o máximo de pessoas que a gente consegue. Sobre a questão da mãe solo acompanhada, é o seguinte: ser mãe solo não quer dizer que a mãe é solteira. Porque muito tempo falam, ela é mãe solteira. Não é status de relacionamento. Ser mãe solo é aquela mulher que cria 100% os cuidados do filho. Então tem muitas mães solos casadas, que tem um marido, que o marido tá ali, mas ela tem essa possibilidade de levar na escola, de buscar, de ensinar, de dar tanto a parte de amor e muitas vezes a parte financeira, porque, né? Então são vários pontos que caracterizam a mãe solo. E não a mãe não estar com o pai daquela criança, mas sim o pai não ajudar na criação do filho. E é um tabu, às vezes, falar desse sentido, porque as mães solos, elas sempre foram caracterizadas como, a mãe solteira, né? E não fez o esforço suficiente para ficar casada com o pai ou alguma coisa nesse sentido que a gente ouve muito, ainda é muito machista. Mas é isso, então tem várias mulheres, amigas minhas que são casadas, que me reclamam e vivem a mesma vida que eu vivo, não estando casadas. Elas têm as mesmas dificuldades de levar o filho, de ter que cuidar, de fazer todas as tarefas. É complicado. Eu mesmo trabalho muito. Às vezes eu saio de casa 9 da manhã, vou chegar quase meia-noite. Então, muitas vezes eu não consigo acompanhar a tarefa da minha filha. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição de pagar pessoas que estão ali, me auxiliando. Mas e quem não tem? Então, um dos projetos que eu acredito que hoje são essenciais para ajudar uma mãe solo seria ter disponível, tanto nas áreas de educação, um espaço para a mãe conseguir deixar a criança para estar estudando, que não é caro, é barato para fazer isso. Uma brinquedoteca com uma monitora que fica ali com aquela criança, para a mãe conseguir estudar isso numa faculdade pública ou particular. É muito interessante isso. Quanto à parte de trabalhar em algumas empresas que hoje têm condição. Então, se o governo, por exemplo, faz uma melhora de impostos para a empresa contratar uma mãe solo, principalmente, isso facilita na contratação e dá oportunidade para mulheres que hoje são vistas como empecilho. A mulher às vezes mente na entrevista que não é mãe para ser aceita. Então, se a gente tem alguns incentivos do governo, isso pode ajudar as mães solos a serem introduzidas no mercado. Eu falo, cara, se eu pudesse trabalhar só com mãe solo, porque elas conseguem fazer tudo, elas dão um jeito. Elas são, você quer uma pessoa proativa, você tem que contratar uma mãe solo. Porque ela é a proatividade de pessoa, ou ela é proativa ou ela não dá conta de cuidar da criança e trabalhar. Então, eu falo que a mãe solo, ela é obrigada, né? Mesmo se ela não nasce proativa, ela vai se tornar proativa. A partir do momento que ela tem a criança, ela tem que trabalhar e sustentar essa criança. Tem muito preconceito na sociedade em relação à contratação de mãe no mercado de trabalho, né? A gente for pegar o mercado de trabalho, ele é muito seletivo em relação a isso, até nas perguntas de questionários. Você é mãe? Cara, se é mãe, você já está descartado, né? E aí o mercado, em relação a isso, na sociedade como um todo, ele vai cada vez mais padronizando isso e não contratando a mãe. E a mãe que é a pessoa que mais precisa naquele momento para poder gerar renda, para gerar alimento para o filho. E você tem que passar diversas dificuldades. Se você for no sinaleiro, o grau de pessoas que estão pedindo e fazendo doações é quem? É criança. Com criança, sim. Com criança. Isso é... Nessa parte, é muito mais inteligente para a empresa ter um espaço kids ali, que ela vai custar barato, e deixar essa mãe produzindo, porque ele vai ter uma mãe tranquila trabalhando e que quer muito aquele emprego, do que dispensar a mãe quando ela é contratada. Eu tenho uma amiga que é gerente de banco, competente ao extremo, que ela me falou uma vez, ela já tinha um filho, né? Ela é casada há muito tempo, então ela e o marido tiveram um filho. E aí ela ficou muito chateada, porque promoveram uma pessoa que chegou depois dela, mas ela sabia da competência dela e não promoveram ela. E ela ficou com ela
sentimento de que foi por causa do filho. E aí uma vez eu comentei com ela, falei, amiga, você falou pra mim que queria ter outro filho, que não queria que fosse muito longe. Ela, eu quero demais, mas eu tô louca pra ser promovida e eu sei que se eu tiver outro filho agora, eu não vou ser a primeira opção do banco. Então, assim, é incrível como a maternidade ela é vista de uma maneira ruim pelas empresas, inclusive, né, públicas e empresas privadas. E pela sociedade, né? De uma forma geral. Mas, Camila, você tocou num ponto lá no iniciozinho da sua fala, né, que eu perguntei sobre a criança e você estender a mãe, e você falou, né, do ocorrido de uma violência doméstica, um trauma, pode ser psicológico da criança, mas que deixou marcas na mãe. Físicas e psicológicas. Exatamente. Você passou por um drama pessoal. Sim. Como você enxerga isso hoje, né? Tipo, hoje você é uma mulher na posição que você tem de poder ajudar. Se na época você buscou ajuda, se você teve ajuda, como é que funciona isso na cabeça de uma mulher quando você se descobre, né? Tipo, eu estou passando por um tipo de situação e você não sabe nem nominar, né? Que é uma violência. Eu falo que com a instrução que eu tinha, por ser uma pessoa muito instruída e já tá muito bem na minha vida profissional, quando aconteceu tudo comigo, na época o meu maior medo que eu tinha é o quanto isso vai atrapalhar na minha carreira profissional e o quanto eu vou atrapalhar a vida das minhas filhas. Então a minha preocupação ali era muito mais com a pessoa mãe e com a cirurgiã dentista dos famosos, que eu era conhecida, do que com a minha posição, tô apanhando, tenho uma cicatriz na cara, dou um jeito e escondo isso. Então a minha dor no momento era tão terceirizada. Meu Deus, isso vai me prejudicar no meu trabalho, isso vai me prejudicar com as minhas filhas vão ter traumas, do que o meu cuidado comigo mesmo. Tanto que, até então, eu segurei pra falar até o último momento. Eu só fui pras câmeras e pedi ajuda, que meu vídeo na época, né, viralizou, e foi um vídeo de 13 minutos, foi contando a minha história. Eu nem esperava, o vídeo na época deu mais de 1 milhão de visualizações, foi compartilhado por muita gente, mas foi porque eu contei a minha história toda lá no vídeo. Naquele momento, eu deixei de lado o meu lado profissional, deixei de lado tudo que eu tinha vivido e eu só estava preocupada com as minhas filhas. Porque até então eu segurei tudo. Aí falou, o momento que ele me ameaçou, se acontecer alguma coisa assim, eu mato você e mato suas filhas. Então foi nesse momento que eu me desestabilizei, que eu desmoronei, que eu falei, não, comigo ok, né? Mas com as minhas filhas não. Então eu deixei de lado tudo, carreira profissional, falei, pode me atrapalhar, mas é a vida das minhas filhas. Eu fui pra câmera, contei, falei, preciso de ajuda. Porque, infelizmente, as leis do Brasil são muito brandas nesses quesitos. E os agressores, abusadores e tudo que é violência contra a mulher, eles ainda demoram muito a serem penalizados, julgados, presos. Muitos deles nem ficam presos. Então, o que eu tinha a favor de mim era a mídia. Como eu era muito conhecida, eu pensei, se eu pôr um vídeo aqui, eu sei que eu vou ter ajuda. Vai me atrapalhar, porque me atrapalhou muito financeiramente. Eu fiquei meses sem conseguir trabalhar, né? Tive que sair de Goiânia. Mas eu consegui expor minha história. E a partir daquele momento, como pegou uma proporção muito maior do que eu esperava, aí sim, foram mensagens inúmeras, que eu nunca consegui abrir todas, porque foram assim, mais de 50 mil seguidores na época que subiu o meu Instagram, de pessoas que vieram, e hoje 80% dos meus seguidores são mulheres. Então eu comecei a receber um relato atrás do outro, de mulher que estava sofrendo, que nunca esperou que eu passasse por isso. Por isso que eu falo que é tão importante a gente abrir a boca e falar. Porque, geralmente, mulheres que são muito bem-sucedidas profissionalmente, elas passam a impressão de que a vida delas é perfeita. E a mulher que hoje que fica no relacionamento abusivo, geralmente é uma mulher que não consegue se sustentar, por isso fica muito tempo naquele relacionamento. E isso não tem a ver com classe social, né? Não, classe social. Camila, porque todo mundo, né, até recentemente, acho que ano passado, né, uma famosa foi exposta, né? Teve a Ana Hickman, teve a... Não queria falar, né? Teve a Ana Hickman, teve a... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Patrícia. Acho que é Patrícia, não vou lembrar o sobrenome. Que também foi antes um pouco da Ana Hickman. Só que o da Ana Hickman chocou mais, inclusive eu fiz um vídeo disso, nem foi assim. O que chocou no caso da Ana Hickman foi o primeiro namorado dela quando ela tinha 15 anos. Ou seja, ela foi toda estruturada na vida dela acreditar que aquilo era um relacionamento comum. Por mais que ela estava na mídia, era um relacionamento que ela teve, ou que ela tinha. Então ela não conhecia outro tipo de relacionamento. Por mais que ela esteja com outras pessoas, que ela estava na mídia, que ela estava ali no glamour, o que o cara consegue fazer de abuso psicológico dentro de casa faz aquela mulher sentir que ele é o cara da vida dela. Olha o poder do abuso psicológico da pessoa. Mesmo a gente olhando as entrevistas antigas, a gente via a Ana Hickman, ele maltratando ela no meio da entrevista. Saiu assim várias entrevistas. E aí começaram a pegar esses ganchos e trazer, e você vê o que é uma mulher tão nova que entrou num relacionamento e que o cara manipulou ela de todas as formas, casou com ela e fez ela acreditar que ele era o único maravilhoso homem da vida dela, que ele era o perfeito. Era normal. Por isso que o caso dela me chocou mais do que os outros, né? Então, assim, a gente vê outros casos de mulheres, por exemplo, eu tinha uma certa experiência, eu tive um relacionamento, já morei junto. Então,
Então, quando eu me introduzi naquele relacionamento, tanto que eu fiquei só 9 meses com aquela pessoa, eu conseguia entender, porque eu já era uma pessoa muito instruída, eu já tinha vivido outro relacionamento, eu sabia que aquilo não estava normal. Mas a pessoa que nunca teve, ela casa com um abusador de cara, ela demora a sair, não dá pra você julgar uma pessoa dessa, ela não conhece outra coisa, ela não conhece outro relacionamento, é o relacionamento que ela vive. É o amor da vida dela da adolescência, como é que ela vai entender isso? Então, foi um dos casos que mais me chocou, assim, foi o da Ana Hickman, que mais me... Eu fiz um vídeo na época falando, o vídeo andou muito, porque o relacionamento abusivo ele é uma montanha-russa de sentimentos. A pessoa é muito boa num ponto e muito ruim em outros pontos. Só que a pessoa que nunca teve outra coisa, ela entende que aquilo, todo mundo é assim. Qual que seriam os sinais, Camila? Que se fosse pra ser hoje, dar dica pra uma mulher que de repente tá sofrendo um abuso e às vezes nem tem noção que tá sofrendo esse abuso, quais seriam as principais dicas que você daria que a pessoa já começa a perceber esses abusos? Cara, é muito doido isso. Porque eu acho que eu nunca falei isso. Que assim, eu me lembrei agora, mas é um fato que me marcou muito. Quando eu tava no meu relacionamento bem no começo, eu tava no carro com o meu ex, e sei lá, tinha nem um mês que a gente tava juntos, 15 dias. E a gente tava junto no carro. E eu tava sentada aqui no carro e ele aqui. E aí meio que eu fiquei olhando assim, né? Sabe quando você fica olhando assim pro nada no trânsito? E eu fiquei olhando. Aí ele puxou meu cabelo assim e eu virei. Ele falei, o que foi? Ele falou assim, você quer o cara do carro do lado? E gritou. Pelo amor de Deus, você não tá me respeitando, você quer pegar o cara do carro do lado, você quer que eu abra o vidro pra gritar? E aí na hora, foi a primeira vez que ele deu algum sinal de... Aí eu bati a mão no carro e falei, você ficou louco? Você tem problema? Você tá zoando, né? Você tá brincando, isso aqui é encenação, porque não tem lógica isso que você tá fazendo. Eu tô olhando pro além de alguém do lado e comecei a falar, você tá de zoeira? E aí eu acho que ele percebeu, porque ele tinha saído de um relacionamento recente, que provavelmente era naquela mesma pegada, e eles só vão piorando, né? E ele percebeu, tipo, é uma mulher nova, ela não tá entendendo, sabe? E aí ele parou e falou, não, é verdade, tô brincando e tal. E passou. Só que hoje eu paro pra lembrar daquilo e eu falo, cara, ele não tava brincando. É porque ele é tão acostumado a fazer isso com a última namorada que ele teve, que foi a reação dele da hora. Tipo assim, ela não tá concentrada em mim, ela tá concentrada em outra coisa, eu preciso chamar atenção e como se fosse me punir por aquilo. Pelo que você tá falando, assim, o abuso, ele começa pelo ciúme? Você acha que é uma forma travestida de ciúme? Começa ali, assim? Eu sou tão traumatizada com ciúme que, assim, muito mesmo, que eu sou zero ciúmes. Hoje, né? E eu acho que isso vem muito a ver com o meu relacionamento. Porque nossa, eu sou traumatizada com ciúmes. Porque foi dali que começou. Então foi esse episódio. Aí depois começou um outro episódio. A gente tava com amigos dele, o cara com a esposa, que era amiga dele. E na cabeça dele eu tava dando moral pro namorado da menina, que é o amigo dele. E aí ciúme exagerado. Só que assim, é um ciúme que realmente ele é travestido de cuidado. Então quando você chega e você vai conversar com a pessoa, aí ele chora. Não, mas eu te amo demais. Eu fico inseguro porque eu vou te perder. Então são essas coisas que aí você fica com dó, pensando, ai meu Deus, exagerei. Ele só tá com ciúme. E não. A gente tem que tomar muito cuidado com o ciúme. Porque o ciúme saudável, ele não agride, ele não humilha. O ciúme saudável é aquele ciúme assim, ai, né, é leve. Não é? E hoje eu entendo isso, por isso que eu tenho... Nossa Senhora. Eu sou alguém... Primeira pessoa falar assim pra mim que tá com ciúme de alguém, eu já não quero ver a pessoa. Fala, tchau, foi ótimo esses dias que a gente conviveu, pode ir com Deus. Eu não quero... Tenho trauma real de ciúme. Mas aí, então a gente poderia colocar como os pontos que pode ser observado. Ciúme, que mais? Assim, que você percebe que pode ser muito velado e que as pessoas não percebem e que isso já são sinais e que realmente acontece. Um clássico é falar da roupa, né? Nossa, mas essa roupa sua não tá legal? Pra que você tá querendo chamar atenção? Quer chamar atenção de quem? Quem vai estar lá que você quer que te veja? É o clássico. Começou a manipular a roupa, o perfume. Nossa, mas por que esse perfume tão chamativo? São pontos muito clássicos de abusadores. Eles querem manipular o todo e eles começam por aí. Outro ponto muito forte é a questão de controle. Como eu sou uma mulher muito independente, eu tinha minha clínica, eu saía, eu ia e voltava, então eu não gosto de dirigir. Vanessa é minha amiga, né? As pessoas estão aqui, sabe? Eu odeio dirigir, eu tenho preguiça de dirigir. Eu dirigi muitos anos, eu ia pra Unicamp, eu fiz pós no Unicamp. Eu andava 1.000 quilômetros pra ir, 1.000 quilômetros pra voltar sozinho dirigindo, então eu cansei de dirigir. E ele sabia disso, então o que ele fez? Ele vendeu o carro dele. E andava só no meu carro, e me levava e me buscava. Eu achava lindo, porque na minha cabeça ele tava me ajudando. Cuidando de você. Cuidando, nossa, motorista, né? Tá deixando de fazer as coisas dele pra fazer o meu, olha que gracinha. Hoje eu penso, meu Deus, eu era louca também, porque eu não percebi. Como é que eu não percebi? Só que a gente tá tão ali dentro do negócio, que pra mim era um cuidado, é bonitinho. É porque ele sabia que eu não gostava de dirigir, então ele ia me ajudar. São vários os sinais, mas esses sinais de controle, dos ciúmes e do controle, eu acho que são os iniciais. E da violência física, você falou um negócio que chamou muita atenção. Porque isso já é uma forma de violência, né? Essa puxadinha no cabelo, um beliscão, algo parecido com isso ali. Como é que ela... Porque assim,
Inclusive, ontem teve um fato de uma menina que eu vi ela expondo isso e falando sobre isso, que ela também não tinha essa percepção. Que, tipo, o beliscão ali, um puxão no braço, que não percebia isso como uma forma de violência. E que quando foi perceber, já era muito tarde, que foi perceber isso depois que saiu do relacionamento. Que depois que já tinha apanhado muito, que já tinha sangrado. Porque isso é forte, né, Camila? A gente pensar que uma pessoa, ela sangra pela mão de outra pessoa porque levou uma porrada, sabe, assim... Eu tenho uma cicatriz no rosto, que fica bem aqui, quando eu sorrio, eu sempre vejo esse buraquinho. E sempre que eu olhar, eu vou lembrar, porque foi um fato bem pesado. A gente tinha brigado, e ele foi jogar alguma coisa em mim, ele jogou o celular. E no que ele jogou o celular, rasgou a minha boca de um lado a outro, furou do outro lado. Aqui eu tenho cicatriz. Foi com uma força absurda. Foi com muita força. Ele jogou da porta, e na hora que ele foi jogar, ele jogou na minha cara e pegou bem a quina do celular aqui e rasgou. No dia sangrou muito. E eu não conseguia ver. Quando eu olhei o lençol, tava puro sangue. Nem doeu, de tanto que era assim, desesperador. E aí ele apavorou, começou a chorar. Pelo amor de Deus, o que eu fiz? Vamos no hospital. E eu já tava tão cansada, já tava tão machucada, que eu falei assim, pelo amor de Deus, a gente não vai no hospital, não. Dá uma gase. Se precisar, eu mesmo dou pontos aqui. Eu não quero, me dá uma paz, tal. E ele me abraçava. Pelo amor de Deus, o que eu fiz? Eu sou um monstro. Então, assim, a violência física... ela machuca a gente tanto, só que quando é a violência física, que as pessoas não entendem, não é, ele bate e assopra. Então, até você sincronizar no seu cérebro que aquilo ali não tá certo, que ele fez de propósito, que ele fez porque ele queria te machucar e não sem querer, igual eles falam, é um processo. Então, eu lembro que eu cheguei com a cicatriz na clínica, eu colocava uns esparadrapo e eles me perguntavam o que aconteceu. Eu falei, não, eu abri a porta do carro e bati. Só que na época todo mundo já sabia, assim, né, que eu tava sofrendo violência. Eu ia no salão, os meninos me arrumavam, já percebiam, eu tava muito diferente. Só que são cicatrizes que ficam na alma, não são só... Eu falo, sempre que eu olho que eu vou maquiar, eu penso, eu tenho que tampar aqui minha cicatriz. É um negocinho que ficou pequeno, que eu cuidei muito, usei protetor, mas que na época fez um buraco. Pra você ter noção, ele escondeu o lençol dentro de uma mala. E aí a minha funcionária na época que me ajuda, abriu a mala e viu, cheio de sangue. Como ela já sabia o que estava acontecendo, ela tirou fotos, tanto que isso tá no processo. Tava todo ensanguentado o lençol. Isso aqui sangrou, assim, absurdo, porque é na boca, né, cheio de... Mas, enfim, a violência física, eu teria sido pior. Eu apanhei muito. Mas ele chegou a falar pra mim, você reclama demais. Eu nunca desmaiei você. A minha ex apanhava até desmaiar e não reclamava igual você reclama. Desse ponto a pessoa é tão psicopata, ela é tão sociopata, ela é tão doente, que ele chega a falar coisas como se a gente tem que agradecer. Me agradece, porque eu nem te bato tanto como eu bati na assim, fulana. Você falando isso, eu já ouvi relatos assim que pra mim é muito difícil imaginar que mulheres, né, você olha, eu tô falando de mulheres bonitas, né, de mulher, que eu convivo muito com modelos, e pra mim não existe ex-modelo, né, ainda mais hoje que todas voltam a trabalhar. E de repente, não é nada específico, mas eu quero levar para um momento comum dessa conversa, de mulheres que você acredita serem muito bem-sucedidas, né? Mas que passam por esse tipo, não vou dizer talvez fisicamente, mas moralmente, né? Tipo assim, eu te proporciono, né, viagens, carro, conforto, você quer mais o que da tua vida? Né? Eu te tirei do nada, tô te colocando num... É a violência psicológica. Isso é uma violência psicológica. E eu vi, né? Tipo assim, nossa, mas eu abandonei a minha carreira, eu deixei de fazer isso para acompanhá-lo né? E esse medo de perder essa posição que ela acha que tem. Porque, na verdade, nada daquilo aparentemente não é dela. E é onde eu mais pego no meu Instagram. É o seguinte, mulheres, jamais, nunca, never... abandonem qualquer projeto que vocês tenham de trabalho, de empreender, de investir em você por um relacionamento. Porque quando a gente está no relacionamento, a gente tá, mano, isso é químico. Você está apaixonado, é químico. Nosso cérebro não funciona muito bem. Então, a partir do momento que você tá ali num relacionamento, você não tá pensando direito. Então, grava o que eu tô falando. Entrou no relacionamento, pode estar amando a pessoa o máximo que for. Não desista de estudar, não desista de fazer uma pós-graduação, não desista dos seus projetos futuros. Porque o relacionamento, um dia ele pode acabar. E você ser dependente financeiramente da pessoa, muitas vezes é o que te segura naquele relacionamento, porque você não tem condição de, às vezes, manter aquela vida. Mas você pode se proporcionar aquela vida. E as mulheres são totalmente capazes. Mas quando a gente está no relacionamento, o homem faz a gente acreditar que não precisa, meu amor. Eu vou comprar pra você, você quer essa bolsa aqui da Chanel? Eu vou te dar de presente, não precisa de trabalhar, eu vou te dar. Até o ponto que o homem domina tanto aquela situação, que ele sabe que a mulher tá tão dependente dele, que, você depende de mim. E a partir desse momento, você começa a ser realmente como se você tivesse um dono. Então não deixem chegar nesse ponto. Eu lembro de estar na minha época aí com a minha filha pequena, e meu ex falar, mas pra que Unicamp?
Pra quê? Tem um monte de pós-graduação aqui. Falei, mas não é Unicamp. Unicamp é a melhor de odontologia da América Latina. Eu passei lá, eu vou fazer lá. Ah, você tá inventando moda. Se eu tivesse dado ouvido naquela época, eu não teria o currículo que eu tenho hoje. Então, assim, eu nunca escutei aqui, ó. Falei, ó, tchau, obrigado. Não quer ir? Não vai me ajudar, não. Então eu vou. Obrigada. Camila, nós estamos indo para os minutos finais do nosso pod e você já falou, né? Acho que você já, como desagraça, né? Assim, já deu várias fichas para quem está nos ouvindo, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem realmente para essa mulher que está nessa condição, né? Que se sente de alguma forma tolhida dos seus sentimentos, dos seus sonhos, que não acredita mais em si. O que ela poderia fazer para mudar? Então, o primeiro ponto, todo mundo é bom em alguma coisa. Deus fez isso pra gente muito bem, a gente tem um dom. Então, explora os pontos positivos que você tem e comece a trabalhar. Nem que seja lá do pequeno, a gente tem espaço para crescer. E hoje as mulheres são muito bem aceitas no mercado, porque nós somos capazes de fazer 1000 funções ao mesmo tempo. Isso é de nós, graças a Deus. Então, aposte aí nos seus pontos positivos. E uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês é que, assim, a maternidade, a mulher, ela deixa de cumprir os seus deveres, ela deixa de construir a sua independência financeira em nome da maternidade, em nome do lar. E o homem, ele deixa de cumprir a paternidade dele para construir os seus bens financeiros. Então, a gente vive num mundo injusto. Se as mulheres não se atentarem de que nós podemos dividir as tarefas com o pai e podemos construir o nosso futuro financeiro para sermos independentemente livres, a gente nunca vai sair dessa bolha social que nos colocaram. Então, vocês são capazes e é hora de a gente se levantar aí e mostrar todo o nosso potencial. Pegou essa ficha aí. É os códigos. A Graça fala muito nessa questão dos códigos. E eu queria só deixar mais uma questão, assim. Sou amiga da Camila, conheço ela há muitos anos, vi um pouco dessa história dela e agora acompanhando um pouco mais de perto. Mas o que me chama ainda a atenção é ela conseguir construir, para além de ajudar as pessoas, é também empresária. A gente pode até observar aqui que ali a gente vê a Camila empresária, a Camila que é mãe, a Camila que ajuda as pessoas, a Camila que é amiga, que é filha. E a pergunta para mim, que é a última, eu prometo, é como que dá conta? Eu vou falar um negócio. Eu só dou conta. Eu, de verdade, eu não sei também. Às vezes as pessoas falam, Camila, seu dia tem mais horas. Eu falo, não, tenho o mesmo tanto que vocês. E olha que eu durmo, viu? Eu, assim, para eu funcionar, eu tenho que acordar no mínimo 9 horas da manhã. Não? Mas eu dou um jeito. Mas a gente foi ensinado de que o nosso tempo é curto, mas na verdade não é não. A gente tem que encaixar ali nossa produção, dar um tempinho ali para dormir, que é essencial, ficar com os filhos, mas dá para fazer. É um malabarismo aí, mas com o tempo a gente consegue encaixar. Isso é Starcast, né, Marcelo Gomes, com Grace in Paris. Com certeza. E finalizamos mais um Starcast. Camila Malaquias, muito, muito obrigado. Vanessinha, né, mais uma vez aqui nesse... Vamos aproveitar, Vanessa, fazer a nossa bagunça aqui enquanto a nossa chefa tá fora. Enquanto eu não assino contrato com o Goiás Cast. E Camila, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada a vocês pelo convite, adorei participar. Sempre que quiser me chamem que a gente arruma a agenda e vem. É isso aí, gente. Até o próximo Starcast. Vamos lá.